Meu nome é Gilberto. Eu sou o Cláudio. Nós somos primos. Irmãos. Irmãos porque crescemos juntos. É uma longa história. A gente veio aqui para contar para vocês, em pouquíssimo tempo, uma longa história, que é a história da Localweb. A Localweb hoje é a empresa líder em serviços de data center e hosting. Traduzindo isso em português, a Localweb hoje é responsável pela hospedagem de mais de 500 mil sites. Então, mais de 500 mil de sites funcionam hoje graças à Localweb. E a história que eu queria contar aqui hoje, junto com o Cláudio, para vocês, é um aspecto muito interessante de como a Localweb, esse sucesso da Localweb é resultado de uma junção de caminhos de pessoas muito diferentes para realizar um sonho. Pessoas que têm habilidades diferentes, personalidades diferentes. Normalmente a gente sempre procura trabalhar com gente que a gente acha que é mais parecido com a gente, mas a Localweb foi a história exatamente oposta. E é justamente isso que a gente queria contar um pouco para vocês hoje. Em 97, o Gilberto morava na Califórnia, ele é engenheiro eletrônico e trabalhava numa consultoria em tecnologia. Eu trabalhava na confecção do meu pai, fazendo parte de uma confecção, tudo com nada especial. Coisa que eu não gostava de fazer. E o que unia a gente, além de ser primos, irmãos, era exatamente esse saco cheio que a gente estava da vida que a gente estava levando. Ele na Califórnia trabalhando sem ganhar porra nenhuma, e eu trabalhando no negócio que eu não gostava de fazer. Gilberto, um certo dia, me ligou, falou assim: Cláudio, estou de saco cheio. Estou a fim de voltar para o Brasil, procurar alguma coisa para fazer. Vamos montar alguma coisa junto? Eu falei, pô, qualquer coisa que você quiser montar que não seja na confecção, eu faço, cara. Vamos embora. Ele falou, vamos montar alguma coisa de tecnologia, algum portal. Eu falei, olha, Gilberto, o que eu posso te ajudar é o network que eu tenho na minha rede dentro da confecção. Eu conheço gente de aviamentos, confecções, tecelagens. O Gilberto falou assim, por que a gente não monta um portal B2B para rede de confecções? Em 97, o Gilberto voltou para o Brasil. Antes de voltar para o Brasil, o Gilberto falou assim, cara, para fazer isso a gente precisa de dinheiro. Eu falei, bom, beleza, quanto você precisa? Eu preciso de um servidor, eu preciso contratar um data center. No Brasil, em 97, não tinha nenhum data center ainda. Então, o Gilberto levantou os custos de fazer isso. Ele falou, cara, eu preciso de 30 mil dólares. Eu falei, cara, eu não tenho 30 mil dólares. Ele falou, eu também não. Eu falei, cara, meu pai talvez tenha, né? Eu falei, paizão, não quer emprestar 30 mil dólares para a gente? Ele falou, tá bom, eu empresto. Mandamos o dinheiro para o Gilberto comprou um servidor na Califórnia, contratou um data center na Califórnia e montou toda a estrutura necessária para a gente montar esse portal. Em janeiro de 97, nasceu a Intermoda, o primeiro portal de B2B, que a gente chamava de a rede de negócios da moda brasileira. Bom, obviamente, essa era uma ideia muito avançada para a época e, como vocês podem ver, o nome da nossa empresa não é Intermoda. Então, vocês podem concluir daí que alguma coisa errada aconteceu com a Intermoda, né? Ela existe hoje como uma relíquia, a gente mantém ela no ar por superstição. Quem quiser se informar sobre os eventos de moda de 99 vai achar lá no nosso site. Semana de moda de 99. Obviamente, a ideia era muito avançada, né? Criar uma rede de negócio. Em 97, as pessoas estavam começando ainda a pelo menos ter e-mail, coisas muito mais básicas, né? E aí a gente se viu numa encruzilhada, numa primeira encruzilhada. Na época, nós morávamos todos juntos na mesma casa. Então, aquela coisa, né? Família depois do jantar, na sala de TV, discutindo acaloradamente. Vocês podem imaginar o clima, né? Eu não lembro qual era a novela da época, mas era essa hora. Mas era nessa hora. E aí, começamos a pensar, eu falei, cara, vou começar a procurar emprego de novo, né? O Cláudio falou, vamos voltar a trabalhar com confecção, é a vida, é o que a gente sabe fazer. O Michel, que é o pai do Cláudio, que fez o investimento, que ajudou a gente no começo. Foi o maior investimento da vida dele. Eu tentei falar assim, Michel, você não quer que eu te devolva os 30 mil dólares? Ele falou, não, me dá em equity que é melhor. Eu falei, pena.
Fez ele muito bem. E o Michel falou, poxa, será que a gente não está olhando o mercado de uma forma muito restrita? Por que a gente só tem que atender empresas de confecções? Se a gente já tem toda uma infraestrutura montada, a gente pode permitir que qualquer empresa de qualquer setor, não só de confecções, possa ter seu próprio site. Eu respondi para ele, falei, olha, isso aí é algo que já existe, chama hosting, não tem ninguém ainda no Brasil fazendo, mas já tem várias empresas usando, né? Ele disse, ótimo, então nós seremos os primeiros a fazer isso no Brasil. Propôs esse desafio para a gente, e a decisão foi tomada realmente nessa conversa, eu me lembro até hoje do dia, da conversa, do local, é uma lembrança que marca a gente para o resto da vida, né? Como numa única conversa nasceu a Local Web. Esse foi realmente nosso day one, né? Então a Local Web foi colocada no ar muito rápido, até a conversa também para criar o nome da Local Web, foi uma conversa entre o Cláudio e eu, também eu me lembro. A gente estava numa sala lá na confecção do Michel, que a gente era hospedado lá. O escritório ficava lá dentro. Numa conversa de talvez 30 segundos de duração, a gente pensou, locação, web, local web, vamos embora, taca pau. Então você vê como é que foi realmente um plano de marketing muito estruturado que a gente tinha, né? Colocamos a empresa no ar. Primeiro a gente tomou um susto, né? Porque no dia seguinte apareceu um cara dizendo, eu quero contratar 10 planos. A gente falou, ótimo, estamos ricos, né? O primeiro cliente já quer 10 de uma vez. Aconteceu que o cara era um golpista, então ele nunca pagou a gente. Pegou o dinheiro dos clientes, nunca entregou o serviço. Pagou contratou um monte de designers para fazer o serviço, nunca pagou os designers. Então a gente descobriu que a gente estava entrando numa área bastante inóspita, né? Mas com o tempo não, com o tempo a gente percebeu que a gente realmente tinha entrado numa área muito sólida. O serviço que a Local Web se propôs a oferecer era um serviço que trazia um valor concreto para os clientes. Eu me lembro que um dos nossos clientes, dos primeiros clientes, né, naqueles primeiros meses da empresa, era um advogado, e um dia ele falou para mim, maravilhado, dizendo, olha, isso é realmente maravilhoso o que vocês fazem, porque eu, como advogado, nunca imaginei que eu iria ter gente me procurando de outros lugares do Brasil que não teriam nenhuma outra forma de me achar, senão pela internet. Então, a gente tinha realmente essa sensação de que a gente estava fazendo algo concreto, né? No ano 2000, teve aquela coisa da bolha da internet, muitas empresas receberam toneladas de dinheiro de grandes investidores, com ideias que não se sustentavam. Obviamente que era inevitável, né, que muitas dessas empresas acabassem quebrando, né, quando as ideias se mostravam sem fundamento. Mas, ao contrário do que aconteceu com essas empresas que quebraram na bolha, a Local Web continuou crescendo num ritmo muito forte em todos esses momentos, pré-bolha, durante a bolha, após a bolha, justamente por isso, a gente sabia que a gente tinha um serviço com fundamento que entregava valor real para os clientes. Um pouco antes de 2000, a Local Web já vinha crescendo. Eu lembro que de 98 para 99, a gente mudou da confecção para o primeiro escritório da Local Web com 70 metros quadrados, e vinha crescendo bastante. Naquela época, a gente devia ter eu, Gilberto, mais 2 funcionários. E não estava dando mais conta. A gente precisava de mais gente para fazer parte burocrática, parte manual mesmo, operacional. E em meados de 98, eu chamei o Ricardo, que é meu irmão, na época ele tinha 17 anos. Eu falei, Rick, vem para cá, vem trabalhar com a gente. Eu lembro que o Ricardo ficava no escritório imprimindo e dobrando o boleto para enviar para os clientes. E logo depois, a Local Web continuou crescendo. Em janeiro de 2000, a gente teve que mudar para um escritório do dobro do tamanho. A gente estava com 70 metros quadrados, a gente passou para 140. E não parava de chover ligação. Eu lembro que naquela época, se ligar para o Bozo ou se ligar para a Local Web, era a mesma coisa, cara. Se ligava, estava ocupado. A gente estava começando a crescer de forma totalmente desorganizada. Então, eu cheguei para o Gilberto, para o Ricardo, a gente começou a sentar para conversar e falou assim, cara, a gente precisa parar isso aqui. Vamos crescer de forma organizada. Vamos chamar alguém para administrar essa empresa, para tocar o dia a dia junto com a gente, alguém que a gente confie. Na hora que eu falei, alguém de quem a gente confie, eu falei, a gente precisa de alguém com cabelo branco aqui dentro. Eu olhei para o Gilberto olhou para mim e falou assim, cara, o Michel. De novo o Michel. E, beleza, vamos ligar para o Michel, ver se ele topa. Eu liguei para o Michel, Michel, seguinte, a gente está precisando de alguém aqui para administrar a empresa. Hoje a Local Web já está faturando mais do que a confecção, ela está crescendo muito. Você quer virar o presidente da Local Web? Puta, na hora ele falou assim, óbvio que eu quero. Logo depois ele veio trabalhar com a gente
e começamos a crescer de forma organizada. O crescimento era tão louco naquela época, que eu lembro que um dia eu fui almoçar com um amigo meu, e ele estava desempregado na época. A gente foi almoçar, na volta do almoço, eu falei assim, Ricardo, o que você vai fazer? Ele falou, cara, vou para minha casa. Eu falei, me faz um favor, senta aqui nessa cadeira, cara. Vai tocar o telefone e você atende local web um momento, por favor. Olha para frente, vê se tem alguém desocupado e transfere a ligação. Se não tiver ninguém desocupado, cara, responde o que você quiser, cara, vamos embora. 6 meses depois, esse cara era gerente de atendimento da local web. E assim a gente foi crescendo num ritmo muito rápido, né? Foi realmente uma loucura. O crescimento da local web era difícil de acompanhar, a gente conseguiu segurar bem as pontas. Até que em 2006, a gente teve talvez um dos nossos maiores desafios, onde a empresa enfrentou um momento de vida ou morte. Para vocês terem uma ideia, a Intermoda lá atrás começou com um único servidor, né? Que é um computador. Em 2006, a local web já operava 600 servidores. Então já era uma estrutura considerável. Na época, esses servidores eram hospedados dentro da Embratel. Para quem tem mais de 40 anos, lembra o que é Embratel, né? Isso denuncia um pouco a idade. Eles eram praticamente, eles eram o único fornecedor que tinha capacidade de oferecer o espaço, a energia elétrica e o link para a local web funcionar. Aí teve uma mudança grande no mercado, a Embratel foi adquirida por uma empresa mexicana, e da noite para o dia os caras chegaram para a gente e falaram, olha, é o seguinte, o preço agora é 3 vezes. Né? Triplicaram o preço da noite para o dia. Esses valores eram muito altos e eles iriam fazer com que a local web se tornasse deficitária. A gente não iria ter condições de manter a empresa lucrativa naquele patamar. Para piorar um pouco, a Embratel era a única empresa que tinha essa capacidade de infraestrutura para conseguir hospedar a local web. E lá fomos nós, de novo, ter aquela conversa de família, um momento que eu nunca imaginei que a gente fosse voltar até, a gente teve de novo o que a gente faz. Né? Agora com um monte de cliente, operando, mas a conta não fecha. Né? E também não podia mexer em preço, porque tinha concorrentes internacionais, enfim. Era uma situação bastante difícil de sair. E aí, de novo, o Michel fez a colocação óbvia, que acho que estava na cabeça de todo mundo, mas ninguém tinha coragem de dizer, ele disse. Ele falou, a gente vai construir um data center. Se não existem outros data centers que podem servir a local web, então a local web será um data center. E aí foi uma decisão bem mais difícil, né? Porque, ao contrário do começo da empresa, quer dizer, eu tinha experiência em software, sou engenheiro, mas eu sou um programador, eu não sei construir uma instalação física tão grande, tão complexa quanto o data center. O Cláudio é um publicitário. O Michel tinha experiência na área têxtil. Né? Como que a gente vai fazer um data center? O Michel encampou o desafio, saiu o mundo afora, conversando com pessoas, contratando assessorias, viajando. Ele disse, eu vou descobrir como isso funciona e a gente vai fazer. A gente não acreditou nele, mas ele fez. Dentro de 6 meses somente, a local web estava com o seu primeiro data center operando, funcionando a pleno vapor. Não só a gente construiu o data center em somente 6 meses, a gente também, nesse mesmo período, fez a mudança. E você imagina o que é você tirar 600 computadores de um lugar para o outro, você tem que desligar, religar, remontar. A gente fez isso num período também de uns 3 meses. Para vocês terem uma ideia, parte da empresa, quase metade da empresa, mudou o turno de trabalho naquela época para meia-noite às 8, que era o horário que a gente podia fazer para parar para fazer as transferências de servidor. Então, esse foi um grande desafio que acho que... E no final disso, a local web estava num outro patamar. Né? Quer dizer, quando a gente acordou no dia seguinte com o próprio data center, a gente já era uma empresa capaz de atender um novo mercado, que era o mercado corporativo. Quando o mercado de data centers no Brasil começou a se desenvolver, alguns anos depois, com a entrada de grandes empresas, e aí sim começou a ter uma oferta maior de data centers no país, a local web já era um dos principais players, porque a gente já tinha feito esse movimento. Um outro desafio, também estrutural, mas não físico, foi o desafio de pessoas. Né? A empresa cresceu e, como o Cláudio estava colocando, você pegar um cara na rua e falar, vem aqui, atende o telefone, chama mais um, qualquer coisa você pergunta para a gente está sempre aqui do lado, a gente está sempre aqui perto,
Tem uma hora que a empresa vai crescendo, ela começa a ter vários departamentos, suporte, desenvolvimento, marketing, operações. Não dá mais para os fundadores, nós, ficarmos, pô, está com problema no cliente, deixa eu pegar essa ligação aqui, né? Então, você precisa tomar uma decisão, que é uma decisão difícil para o empreendedor, de delegar. E delegar não só para pessoas que você vai estar lá controlando todo dia, né? Delegar para líderes. Ter pessoas trabalhando com você que vão tomar decisões no dia a dia sem te consultar. E que você vai confiar que essas pessoas vão tomar as decisões certas e você vai apoiar as decisões dessas pessoas. Isso é um passo muito difícil para quem está empreendendo, mas a gente sentiu que estava na hora. Nesse momento, a gente chamou mais uma irmã, e aí você vê de novo como essa dinâmica nossa de procurar apoio, não nas pessoas que pensam igual, mas nas pessoas diferentes da gente. A gente teve muita sorte também que, na época, toda a nossa família, cada um tinha uma área específica, ninguém trabalhava fazendo a mesma coisa. Então, eu com marketing, Gilberto tecnologia, o Ricardo financeiro, o André administração. Então, a gente conseguiu juntar todo mundo dentro da empresa. E a Andrea justamente tinha uma habilidade administrativa e de gestão de pessoas. Então, ela trouxe isso. Com isso, a gente passou a ter um plano de carreira, a gente passou a ter um programa de desenvolvimento, de treinamento e de criação de lideranças. Então, acho que tão grande quanto o desafio do Data Center, acho que foi esse desafio também de criar uma estrutura, agora sim, organizacional na Local Web que funcionasse. O RH começou a trabalhar muito bem na Local Web. E 6 anos depois, a entrada do RH, a gente montou o RH e foi em 2006. Em 2012, estava na hora de dar o próximo passo. A Local Web estava grande. Desde o começo da Local Web, desde o início, a diretoria da Local Web sempre foi uma diretoria mista. Tinha os fundadores, a família, e sempre a gente teve diretores contratados. Para contratar diretor é fácil, a gente quer pegar o melhor cara de mercado, que é de operações, vamos procurar o melhor cara de operações, vamos contratar esse cara e trazer para dentro. Dentro da família, a gente parou no momento e falou assim, será que nós somos as melhores pessoas em cada cadeira, em cada diretoria, para estar atuando no que a gente está fazendo? Talvez até aquele momento sim. A Local Web estava muito grande. Hoje a Local Web tem mais de 1.100 funcionários. Então, não era mais a mesma coisa do que quando a gente começou. Eu acho que trazer a Local Web até aqui, a gente soube fazer muito bem. Mas a gente chegou a um ponto e falou assim, eu não sei se eu sou o melhor cara para ser o diretor de marketing da Local Web. A gente conseguiu construir uma marca muito forte, um nome bom, uma empresa com qualidade, mas eu não sei se eu sou o melhor cara. Contratamos estou dizendo eu, o Gilberto, como na época CEO, o Ricardo, diretor financeiro, e fomos atrás de profissionais do mercado que poderiam entrar no nosso lugar e fazer melhor que a gente. Eu acho que foi uma decisão muito difícil, você fala assim, estou passando a bola para frente. Mas se você pensar como acionista, como dono do negócio, o que você mais quer é que a empresa cresça, que ela cresça com qualidade e seja lucrativa. Então, se tiver alguém no mercado melhor que eu para fazer o que eu estou fazendo, vamos embora. Foi isso que a gente fez em 2012, agora está fazendo 2 anos. Durante 1 ano, a gente ainda ficou, cada um na sua área, junto com a pessoa que estava vindo, no meu caso, é o diretor de marketing hoje, é o Fernando. Ele assumiu em 2012, a gente ficou 1 ano trabalhando junto, passando as diretrizes para ele da Local Web, o que a gente era, o que a gente quer ser. E foi uma coisa muito interessante. O Gilberto passou o cargo de CEO para o Flávio Jansen, ex-fundador do Submarino, e que já estava dentro do conselho da Local Web faziam 7 anos. Então, é um cara que já conhecia muito da empresa. E após isso, a gente não vamos abandonar a empresa. A gente montou comitês de marketing, comitê de tecnologia, de produtos. A gente começou a participar desses comitês e começou a participar também do conselho administrativo da empresa. Uma coisa que a gente sentiu quando a gente fez esse movimento da profissionalização é que a gente sabia que tinha um clima no ar na Local Web que era muito bom e que tem uma coisa que quando você que é fundador está lá presente no dia a dia, a gente imprime um clima na empresa que é uma coisa que não é declarada, que não é falada, mas que está no ar, né? Que é uma coisa que sempre existiu e que sempre teve. E aí você fica se perguntando, se eu sair do dia a dia, será que isso vai continuar? Então, mais ou menos nessa mesma época, para que a gente pudesse perpetuar esse clima, a gente fez um projeto muito bacana na empresa, que foi o que a gente chamou de descoberta dos nossos valores, né? E a gente estressa muito que foi uma descoberta e não uma criação.
porque valores não são palavras bonitas que você coloca num quadro, valores são aquilo que você já tem e que você sempre teve, na verdade, né? O que a gente queria com isso era fazer com que eles se tornassem explícitos, para que as pessoas sempre se lembrassem deles e continuassem seguindo esses valores. Então foi um processo muito legal, todos os funcionários participaram disso, foi uma rodada de conversas, um processo super bacana, e no final dele a gente descobriu que a Local Web tem 9 valores. Eu não vou falar de todos os 9 valores da Local Web, mas só para dar alguns exemplos. Por exemplo, um desses valores é paixão, que diz simplesmente que a gente é apaixonado pelo que a gente faz. Outro é o trabalho em equipe. E no trabalho em equipe a gente coloca justamente aquilo que foi a característica da Local Web desde o início, que é, nós tiramos proveito das diferenças para chegarmos lá juntos, né? E é justamente isso que é a história que a gente veio contar hoje para vocês aqui. Como a gente soube tirar proveito das nossas diferenças para a gente chegar lá juntos. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado.